Olá, hoje eu vim falar um pouquinho sobre fé. Independente de religião que você siga ou acredita, a gente vim falar um pouquinho sobre o velho ditado que diz, né? A fé move montanhas. E move, gente. A gente passa por momentos difíceis que a gente fala assim, mas por que eu tô passando por isso? Ou por que tá acontecendo isso com tal pessoa, né? E esse ano eu passei por um momento que meu pai teve um problema de intestino. Do nada, ele sempre foi muito saudável, faz atividade física, se alimenta corretamente e teve uma dor de estômago, acabou indo para o hospital, depois voltou para casa e acabou indo no dia seguinte porque vomitou, enfim, não estava bem. E aí fizeram um raio-x e do abdômen, descobriram alguma coisa no intestino e marcaram já para fazer tomografia. No mesmo dia fez a cirurgia e ficou muito mal. Foi para UTI, ele tá com 78 e o médico falou: pela idade ele vai ficar na UTI 2 dias e tal. Porém, no dia seguinte da cirurgia, a médica da UTI veio falar comigo com a minha mãe, falando que realmente era muito, muito grave, que eles liberavam as visitas para familiares, porque nesses casos graves eles liberam, entra dois, sai dois, enfim. E assim, demorou um pouquinho para cair a ficha. Minha mãe ficou muito, muito mal. E eu também só chorava, chorava, chorava. E minha mãe liga pro seu irmão e liguei pra minha irmã que mora em Portugal. A médica não quis falar, precisei desligar, porque ela falou que não era autorizada a falar no telefone, né? Eu ia deixar no Viva Voz pra ela explicar. Aí ela explicou novamente quando meu irmão chegou que era realmente muito, muito grave. Que ele estava com infecção, que estava com febre, que, enfim, a pressão oscilando muito. E aí a gente entrou num desespero, né? Porque de um dia pra noite ele não tinha nada e de repente tava nesse caso super grave. Eu fiquei em Araras sexta, no dia que eu consegui vê-lo antes da cirurgia, sexta, sábado, domingo. Segunda. Terça eu vim pra Campinas trabalhar. Quarta trabalhei e aí na quarta, na visita da UTI, minha mãe não quis me preocupar, mas meu irmão à noite pegou e falou: olha, se eu fosse você eu vinha amanhã porque o médico falou que é grave. E aí nessa quarta-feira os meninos não estavam comigo. Eu fui levar umas roupas para ele que eles iam na aula de taekwondo, alguma coisa que eu fui levar. E chorei bastante. Mas foi saindo da visita que eu fiz para eles que eu escutei o áudio do meu irmão. E aí eu comecei a entrar em desespero, chorava. Falei com meu namorado, ele, calma, Ju, não é assim, seu pai ainda vai ficar bom, nós vamos jogar ping-pong junto. Então, sempre desde o início ele muito otimista, falando. E o Bruno, antes, um dos meus filhos, tinha falado: mamãe, volta pra Araras, porque quando você tava lá, o vovô tava melhorando, volta pra lá. Eu falei: filho, mas a mamãe tem que trabalhar. E aí acabei falando com a minha sócia, ela falou: Ju, vai pra Campinas, trabalha amanhã, de lá você vai pra Araras, sexta-feira eu atendo aqui, em Dayatuba, né? E aí assim eu fiz, já fui com a mala de novo, trabalhei o dia todo na quinta-feira e fui pra lá, direto pro hospital. Cheguei bem na hora da visita das 7 da noite. Meu irmão tinha deixado minha mãe lá, então só foi nós duas. E aí ele começou a dar sinais de melhora. Na sexta, ainda tossia muito, estava entubado, né? Demorou um pouco para ele voltar da sedação, desde o dia da cirurgia, mas na sexta estava entubado, tossindo, voltando aquela secreção. Deixou a gente bem incomodada, assim, e aflitas, né? E a médica pegou e falou. Eu falei: ai, não tem como vocês aspirarem essa secreção e tal. Ela falou assim: vamos aspirar e nós vamos entubar ele hoje à tarde. Vocês querem esperar? Aí a gente falou: ai, vamos esperar então. A gente viu ele estubado, fiquei um pouco mais tranquila, mas minha mãe ficou bem impressionada.
Na sexta ela nem foi na visita das 2, não, 1 hora que era. E eu fui com meu irmão e fiquei o final de semana de novo. Na terça, meu pai teve alta e foi pro quarto. Então ele ficou 10 dias, 10 ou 11 na UTI, e depois ficou mais alguns dias no quarto e teve alta no sábado. Aí no outro sábado eu também fui direto com os meninos e peguei ele no hospital na hora que tava tendo a alta. Mas voltando um pouquinho no assunto, na quarta-feira, quando eu recebi o áudio, o áudio falando da gravidade, que era pra eu ir no dia seguinte, eu cheguei em casa, né, pra fazer a mala e trabalhar no dia seguinte, de lá já ir pra Araras. Eu cheguei em casa, tá, né, sozinha, né, eu e minhas cachorras. Não, as cachorras tinham ficado lá em Araras, acho que eu tinha deixado lá em Araras, nem lembro mais. E aí, eu chorei. Conversei com Deus, conversei com meu pai. E eu falava assim: você precisa voltar, pai, precisa voltar bem, porque a gente ainda tem muito tempo, né, pra passar junto, os meninos. E pedi muito a Deus que, se fosse, né, merecimento nosso, merecimento dele, que ele voltasse com saúde, né. A respeito do caso, então a cirurgia foi extensa, ele tirou 1 metro do intestino, foi trombose mesentérica, então é como se fosse um AVC na cabeça, mas foi um AVC no intestino, então necrosou grande parte. E não dá pra saber, assim, acontece em pessoas novas, em pessoas mais velhas, mas não dá pra saber, não é culpa de ninguém, assim, né? Não é. Enfim. E aí eu vi que os prognósticos eram bem ruins, né? Assim, de pós-operatório, e muitos casos às vezes tem que voltar e operar de novo. Mas assim, eu conversei bastante, chorei, pedi a Deus, conversei como se estivesse falando realmente com meu pai. Na quarta, ele tinha voltado um pouco, né? Mas estava bem sonolento e tal. E aí, quando a gente ia na UTI, eu sempre colocava uma música, bossa nova, uma outra música mais calma, a gente conversava. No domingo, logo após a cirurgia, a irmã mais velha, minha tia Amélia, veio com o Yukihiro, então eles conseguiram, né, a Amélia subiu, conseguiu ver meu pai, porque do jeito que a médica falou, pronto, pode vir todo mundo que, né, não vamos ter tempo, não vamos, né, não tem o que fazer, né. E depois a outra médica da quarta acabou falando mais ou menos nesse sentido. Psicólogo, né, vinha falar comigo, com a minha mãe, nas visitas e tal. Mas depois da quarta-feira, que daí na quinta eu fui pra lá, meu pai foi melhorando. E aí eu tenho certeza que, né, a gente, lógico, acredita, mas assim, Deus existe mesmo e faz milagres. E nem só existe, como é maravilhoso, né? Aí no sábado, quando meu pai teve alta, a gente foi buscar, né? Eu tava com os meninos. Tô com a garganta, desculpa, doendo hoje. E aí fui. Ele saiu de cadeira de rodas, minha mãe já tinha pego a cadeira de banho, o andador. Ele tava bem inchado, né? Muitos dias no hospital, soro, enfim. Bem debilitado. Mas aos poucos, saiu com fralda, não saiu com bolsinho de colostomia, saiu com fralda. Mas aos poucos ele já foi tirando o andador, já andando, sem fralda. Então foi uma evolução rápida, fazendo exercícios. Meu irmão ia algumas vezes no dia para fazer exercícios para ele, né, ir fortalecendo. E no domingo, né, teve alta no sábado, no domingo, eu peguei, no café da manhã, eu peguei e falei: pai, ou não sei se foi, sábado à noite, eu acho, na janta, eu falei: pai, você lembra alguma coisa da UTI? Ele falou assim: era muita tela, muita tela. Eu falei: como assim, pai, muita tela? Não, era muita tela, passava muito rápido, muito rápido, muito rápido. Eu falei: o que que passava?
tinha árvore genealógica da família, muita gente, né? O que mais que ele falou? Ele falou que ele via Brasília, uma hora tava em Ribeirão Preto, tava tendo um evento. Brasília, Lula. Eu falei assim, pai, mas Lula? Aí ele falou assim. E teve uma hora que eu tava no Japão. E eu tava no Japão, tinha como se fosse uma pedra monumental, assim, pelo que deu pra entender, e um botão do lado. Se eu apertasse esse botão, o universo ia acabar. Não era nem o mundo, era o universo. E o Lula também parece que ia apertar esse botão, uma coisa assim. Eu falei, ai meu Deus, pai. Aí eu falei assim, mas você viu alguém do Japão, não sei o quê? E falou, parece que essa pedra era do tio dele, né? O irmão do meu avô. Como se fosse acho que um túmulo, né? E um tio, ele falou desse tio, e eu não sei se ele, não lembro agora se ele falou que se tinha visto mais alguém. Eu falei, mas você viu sua mãe, seu pai, né? Minha avó e meu avô? Não vi. E aí ele falou, se eu apertasse esse botão, ia acabar com tudo. Aí eu fiquei pensando, falei, pai do céu, a gravidade que foi. Falei, aí no dia seguinte eu até falei, mas você sabe que foi isso, né? Então eu falei assim, pai, você praticamente morreu e voltou. E todo mundo no hospital depois falou isso. Médico, enfermeiros, né? Que não era hora, mas assim, tava super grave. Cada dia que a gente ia tinha mais aquelas bombinhas de remédio, um monte de coisa, controlar a febre, enfim, pressão e infecção, né? E eu falei, pai, você foi. Acho que passou esse filme, né, de umas cenas e não era sua hora, né? Você voltou. E depois acho que ele comentou mais algumas outras coisas que acho que ele foi lembrando, mas é engraçado porque às vezes a gente ouve relatos, né? Eu fui no TI, vi isso, vi aquilo. E realmente ele, por merecimento, né, dele, nosso, ele tinha mais tempo e mais uma garra aí pra continuar com a gente. Ele estava terminando um segundo livro, né? Na verdade, ele sim escreveu vários capítulos de vários livros, enfim, mas ele tinha terminado um e estava escrevendo uma biografia relacionada à profissão e estava terminando. Então ele chegou, não conseguia às vezes escrever, segurar na caneta, mas depois foi voltando tudo. E aí ele já voltou ao ritmo de acordar de madrugada, ir pro computador e já conseguiu terminar esse livro. E sempre ocupando muito a cabeça. Aí um pouco incomodado, porque estava debilitado, não conseguia fazer as coisas, nem podia fazer muita força. Ainda também não pode. 50 pontos, né? Foi no abdômen. E assim, é uma alegria imensa poder estar, né, quando eu vou para Araras, os momentos que a gente passa, que os meninos passam, porque o André falava, Ju, eu não vou ver seu pai no UTI, eu vou jogar ping-pong de novo com ele. E foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu. Quando ele falava que ele ia ter alto pro quarto, ele teve. Quando ele falou que ele ia sair, acho que ele falou numa sexta e meu pai saiu no sábado. Então, e foi assim, eu falava pra ele, mostrei e mandei pra ele no celular do meu pai várias mensagens das pessoas no Messenger, no WhatsApp, no Instagram, no Messenger, né, no Facebook. Tanta gente, tanta gente, tanta gente, que até nem eu conhecia, rezando, rezando, rezando. Foi uma corrente de oração maravilhosa, que eu até me emociono. Maravilhosa, né? Então, e a gente sente quando é de verdade, né? Quando as pessoas realmente o admiram, né? Pelo conhecimento, pela bondade, enfim. Ninguém é perfeito, ninguém é perfeito. Mas a gente sentiu toda essa vibração das orações. E sabendo um pouco melhor do que houve, né? Então a gente vê que se ele não tivesse esse hábito saudável, né? De fazer exercícios, alimentação, né? Corpo e mente, né? Não tinha sobrevivido, não tinha aguentado. Tamanha a gravidade da situação, né?
Então, a gente, sim, tem que agradecer muito, aproveitar muito esses momentos que ainda temos, né? Ele completa 79 em outubro. E depois minha irmã veio, ficou um mês aqui, ajudou, né, lá na casa deles, ajudou bastante coisa. Pôde ter o contato, que fazia tempo que também não vinha pro Brasil. E reaproximou um pouco mais também da gente, né? Então, nada nessa vida por acaso, né? Tudo que a gente passa, a gente tem que passar, por mais que às vezes a gente não entenda algumas coisas na hora, mas Deus tem uma coisinha reservada pra gente ali, né? E que depois a gente entende. Nossa, eu passei por aquilo, mas agora eu tô com uma coisa melhor, né? Perdi o emprego, mas depois você acaba, né? Então, vários passos que na hora às vezes a gente não entende, a gente fica às vezes se culpando ou culpando outras pessoas, mas ele sabe da hora exata e do tempo exato que é necessário, né? Então, minha mãe sempre falou, Deus não dá a cruz, né? Como que é? O tamanho da cruz que você não possa carregar, né? Então, são tudo provações que a gente tem e a gente dá conta. A gente acha que não, mas a gente dá conta. Eu passei por uma depressão em novembro, dezembro, onde eu fiquei realmente muito mal. Muito mal. Depressão e ansiedade, junto. E teve um dia que era um feriado, meu irmão mandou uma mensagem a respeito de trabalho, e aí eu peguei e falei, fala pros pais virem pra cá. Eu tô muito mal. Eu não conseguia sair da cama, né? E meus pais vieram, ficaram 20 dias aqui comigo, os meninos, não aguentavam mais me ver daquele jeito, desanimada. Muitas vezes eu tinha vontade de chorar. Não queria sair de casa, não conseguia comer. Já acordava já com o coração, com aquela angústia, um negócio aqui, e precisei voltar todos os medicamentos que eu tomei na época do pânico. Então, voltei com ansiolítico, voltei com sertralina dose mínima, e fui aumentando, e agora eu tô na dose máxima. Mas tô bem. Graças a Deus eu tava bem nessa parte quando meu pai ficou doente. E no dia que a médica deu a notícia, né? Ai, minha mãe, assim, doía meu coração, né? De todas as partes, né? De pensar que eu poderia perder meu pai nessa situação, e minha mãe falando, eu não vou aguentar, né? Eu cuidei de você e tal, né? A época, os dias que eu tava bem mal, mas eu não vou aguentar. Seu pai é uma pessoa muito boa, pra quem que eu vou cozinhar, né? Então, é um duplo sofrimento, né? Você vê a sua mãe nesse estado, o seu pai nesse estado, e todo, né, o que podia vir pela frente. Mas minha mãe sempre foi também muito devota de Santa Rita, com muita fé. Então, né, todos familiares, sobrinhos, cunhados, né, que a família dos dois lados é muito grande. A gente só teve a agradecer pela energia boa, pelas orações, né, muitos amigos do meu pai, né, de trabalho, enfim. E a respeito da depressão e ansiedade, as pessoas às vezes têm um gatilho, né, uma tendência, alguma coisa, porque é doença, é tratável, né, mas não é frescura. Ansiedade também não é frescura. Mas às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida que são gatilhos para que alguma coisa descompense, né? E a terapia ajuda muito. Médico, né? Psiquiatra, medicação, atividade física, que eu preciso me cobrar para fazer mais, mas ultimamente não tô tendo tempo. E quando eu chego do trabalho eu tô muito cansada, e eu preferia fazer de manhã e não à noite. Então, é assim, se você percebe que você tá um pouco diferente, né? E procura ajuda.
procura ajuda. Não deixa a coisa piorar demais, né? Algumas vezes já chega e já te derruba, né? Mas se eu não tivesse chamado meus pais, eu não ia sentir esse acolhimento, né? Porque a gente fica no, nossa, eu não consigo cuidar dos meninos, nossa, eu não consigo fazer isso, eu não consigo trabalhar, eu não consigo levantar e ver, nossa, que sol lindo, que dia lindo, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, nossa, aquela pessoa tem tudo, tem não sei o que, né? Como que tá em depressão? Então, não tem classe social, não tem, né, sexo, nada, não tem idade. Às vezes vem a depressão e tem que ser tratável, né? Então, não é frescura, é uma doença, como se fosse uma coqueluche, uma catapora, enfim. Tem que tratar. Lógico que com um bons profissionais, né? Um trabalho em conjunto, para que a gente, se precisar de remédio, tomar, se não precisar, ou se conseguir depois ir desmamando, né? E não tomar, enfim. Mas seguir esses pilares, né? De terapia, psiquiatria e atividade física, né? E então eu falo assim, eles me deram apoio quando eu precisei e eu melhorei, e depois, final de fevereiro, aconteceu isso, né? Então foi novembro e dezembro que eu tava ruim, depois, final de fevereiro, aconteceu isso. E aí eu pude estar bem pra dar força também pra minha mãe e ficar indo com ela, vendo meu pai, dando força também pra ele e falando pra ele, você vai sair dessa. Você vai sair dessa, você vai acordar e você vai sair dessa, né? Então, a maior alegria, assim, eu nunca tinha passado por isso, né? Os meninos, quando ficaram na UTI, também foram 10 e 11 dias. Mas é diferente, é filho também, eu sofri, mas é um pouco diferente porque meu pai estava sedado e aí a médica falava assim, a gente já tirou a medicação e ele não acordava. Então, eu colocava música, a gente tentava, aperta a mão, não apertava, e aquela mão inchada, inchada, inchada. Então, o dia que ele abriu o olho, assim, e o psicólogo já tinha falado comigo, com a minha mãe, né, falando da gravidade, e a hora que eu vou, ele falou, não, mas pode ficar mais tempo, vocês podem ficar mais tempo. E aí eu voltei lá, e aí ele abriu um pouco o olho, assim, aí o olho tava meio amarelo, e depois fechou de novo. Mas assim, aí foi o fio da esperança que eu me agarrei. Eu falei, ele vai ficar bom, ele vai ficar bom. Então, nós temos que agradecer demais, demais, tudo que a gente tem, agradecer a cada dia. Acordei, respirei, obrigada, meu Deus, né? O sol, o dia lindo, a residência que a gente mora, a família que a gente tem, os amigos que a gente tem, os amigos que a gente não tem, né? Então, agradecer, agradecer os animais que têm um carinho imenso e eles percebem quando a gente está precisando de um apoio maior, né? Agradecer todo mundo que está ao nosso redor. Deus é maravilhoso. Confie, confie. Só para concluir, né? É difícil às vezes a gente reunir familiares, família quando é muito grande, né? Eu lembro que sempre Natal eu passava na minha avó materna, Ano Novo eu passava na avó paterna, mas depois, né? As famílias crescem, aí vem marido, vem filho, não sei o quê, e acaba não reunindo mais, né? E é triste saber que depois no velório a família vai, né? Um monte de gente faz um esforço e vai. Então, não, vamos reunir mais, né? Vamos fazer um esforço, fazer uma visita para quem você gosta, para quem você sente carinho, um amigo, né? Um tio, um primo, enfim. Não deixe para depois, né? Então, aquele outro ditado, né? Não deixe para depois, você pode fazer hoje, mas não adie, vá, aproveita, né? Foi convidado para algum evento, vá. Se a pessoa te convidou é porque tem um carinho por você, né? E a gente sabe quando é convidado por convidar ou quando é, né, um convite sincero. E depois a gente teve o encontro da família Matsuoka, mas na verdade foram 2 sobrenomes.
E do Matsuoka não foram muitas pessoas, mas foi muito legal. E aí eu pude ir com os meninos, com o André, e os meninos, teve karaokê, os meninos cantaram. Então o Luca e o Bruno. O Bruno cantou uma lá, porque apostou, enfim. Mas foi bem divertido, né? Então, cada momento, parece que agora a gente dá muito mais valor, né? No final de semana que a gente vai pra lá, então a gente se diverte, joga ping-pong. A gente fala que a gente nunca usou tanto essa sala de jogos, né? Da casa do meu pai, que tem ping-pong, e a outra mesinha que a gente deu pros meninos de Natal, quando eles eram bem menores, de sinuca, ela vira também, a tacadeira, enfim. Nunca usou tanto como agora, né? Então, são lembranças, memórias que eles vão ter também de o tanto que eles brincam com esse voo, né? E desde pequeno, assim, o tanto que esse voo divertiu e diverte eles. É muito gratificante, assim, ver a alegria, o brilho nos olhos que eles têm, né? Então é isso. Vá. Vá nos lugares, visite as pessoas, dê um sorriso. Às vezes é uma visita de 5, 10 minutos, mas que vale muito a pena, né? Essa vida passa num minuto, né? Num segundo. Então a gente tem que viver cada dia como se fosse o último. É difícil, mas vamos fazer esse exercício, né? Obrigada. Obrigada por me ouvirem até aqui, quem teve paciência. E o meu recadinho é: não percam a fé. Tenham a fé, façam a sua oração, conversem com Deus. Não precisa ser oração decorada, não. Converse com Deus. Ele tá do nosso lado, ele tá ouvindo a gente, ele prepara cada momento. Então a gente, na hora, muitas vezes a gente não entende, mas temos que ter confiança que ele tá preparando o que é melhor. Não às vezes o que a gente quer, mas o que é melhor pra gente. Obrigada.